noite, pessoal. Meu nome é Denise, sou enfermeira, sou especialista em terapia intensiva e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre segurança na terapia infusional. Só que antes de começar a palestra, eu queria passar uma informação bem interessante para vocês. Nós aqui do IEP estamos com uma parceria com a Humanitas, que é a Faculdade de Medicina, e nós estamos com um curso de pós-graduação em terapia intensiva adulto. Então, para aqueles que tiverem interesse, em fazer a sua pós-graduação, procure, entre no site do IEP, entre em contato conosco para vocês terem mais informações, ok? Então, vamos começar o nosso tema de hoje, a segurança na terapia infusional. A terapia infusional, ela está inserida diretamente no cotidiano do enfermeiro, tá? Por isso que eu escolhi esse tema para poder conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da terapia infusional. Então, tudo começou na época do Renascimento, onde a gente tem os primeiros dados sobre a terapia infusional. Por volta de 1438, 1660 foram os primeiros registros. E aí, desde então, a terapia infusional ela foi evoluindo e no ano de 1660, o arquiteto Christopher Wren, ele desenvolveu a primeira agulha hipodérmica. Ele teve a ajuda de um amigo dele, que era químico, e eles desenvolveram essa agulha. Porém, ela só foi utilizada 2 anos depois pelo médico alemão Johann Meyers. E esse médico alemão, ele testou essa agulha, ele não foi muito bem sucedido na tentativa dele. Os seus pacientes sofreram desde infecção até a morte. Então, nada começou como... não tiveram muito sucesso no começo nas suas tentativas. Já no ano de 1667, ocorreu a primeira transfusão sanguínea documentada entre animais e humanos na cidade de Paris. Em 1831, ocorreu na Europa e na Ásia uma pandemia de cólera. E durante essa pandemia, o médico Brooke O'Shaughnessy, ele resolveu testar o sangue dessas pessoas, investigar para saber o que estava acontecendo. Só que apenas no ano seguinte, o Dr. Thomas Lara conseguiu aplicar na prática aqueles estudos que o Dr. O'Shaughnessy desenvolveu. E ele resolveu infundir solução salina nessas pessoas doentes para tratar os casos de diarreia por cólera. No ano de 1834, ocorreu a primeira transfusão sanguínea entre humanos, e isso foi um marco muito importante na história da transfusão. No ano de 1925, ocorreu, no ano de 1925, a solução parenteral mais utilizada era a solução salina 0,9% devido à sua afinidade com o sangue. Um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais adiante, começou-se a utilizar a solução glicosada, porém ela era utilizada apenas em pacientes mais graves, como uma alternativa, como fonte de calorias para esses pacientes que estavam bem debilitados. Após o ano de 1925, lá nos Estados Unidos, os enfermeiros eles receberam o título de enfermeiros IV. Eram aqueles enfermeiros que estavam ligados diretamente à terapia intravenosa. Naquela época, eles estavam vivendo o período da Segunda Guerra Mundial e os médicos eles não conseguiam dar conta de todo o trabalho. Então, toda parte de terapia intravenosa foi designada aos enfermeiros e isso permanece até os dias de hoje. Então, eles receberam esse título de IV Nurses naquela época. Por volta dos anos 70, a Centers for Disease Control, a CDC, ela começou a desenvolver recomendações, começou a ter estudos para controlar as infecções relacionadas à terapia intravenosa. Por volta de 1980, a National Intravenous Therapy Association, que mais para frente, por volta de 1987, passou a se chamar Infusion Nurse Society,
que é o nome que ela recebe até os dias de hoje, também publicou as primeiras recomendações sobre a terapia intravenosa. Então, nesses anos, a gente observa que começou a ter um olhar diferenciado para a terapia intravenosa. Então, eles começaram a ter uma preocupação maior sobre as infecções, sobre os comprometimentos que aconteciam com as pessoas diante dessa situação, né? Era importante para que eles resgatassem a saúde do doente, mas eles também precisavam prevenir os agravos. Na década de 50, a gente observa que menos de 20% dos pacientes hospitalizados recebiam a terapia intravenosa. Nos dias de hoje, ela está presente na terapêutica da maioria dos pacientes internados nos hospitais aqui do Brasil. A terapia infusional, ela compreende uma série de situações, desde o preparo da medicação até a busca pelo acesso, até o processo de administração da solução e dos fármacos no sistema circulatório, tá? Então, o enfermeiro ele é responsável por todo esse processo de preparo. Então, ele vai preparar o paciente, vai escolher, obter um melhor local para poder realizar essa terapia, ele vai cuidar da manutenção do acesso, do método e do preparo dos fármacos e das suas soluções, para que o paciente ele não corra nenhum risco, tá? Ele pode ser realizado por meio de acessos periféricos ou acessos centrais, os quais podem ser intradérmicos, subcutâneos, intramusculares e endovenosos. Nós também temos a via intraóssea, mas ela não será abordada nesse momento, tá certo? Então, aqui nesse esquema, a gente consegue observar as formas de administração pela via intradérmica, pela via subcutânea e intramuscular. Então, nessa figura número 2, a gente observa a agulha no ângulo de 90 graus, aonde a gente tem a administração da medicação por via intramuscular. Ao lado, com a agulha a 45 graus, a gente tem a administração subcutânea. E na última agulha, na última que está aparecendo aí na imagem de vocês, ela está a 15 graus, onde a gente tem a administração das soluções intradérmicas. Na terapia infusional, existem riscos, né? São riscos graves se a gente não tomar cuidado no momento de fazer a administração da medicação no paciente e podem ser fatais. Por quê? Porque ela é uma via direta, tudo que você administra na corrente sanguínea, ela é absorvida de forma muito rápida. Então, os danos, eles são letais ao paciente. Então, diante de toda essa problemática, a gente vai abordar alguns estudos sobre a terapia intravenosa, alguns estudos que eu trouxe para vocês, tá? A enfermagem, ela está inserida em todo esse processo, como eu já disse e repito novamente para vocês, desde o preparo do acesso, né, o melhor local, até o preparo dessa medicação que vai ser administrada e a manutenção desse acesso. Então, aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente observa na figura número 7, o profissional de enfermagem, ele vai escolher o melhor local aonde essa medicação vai ser administrada, ele tem que ter a técnica correta para poder fazer a punção, a antisepsia do local, para evitar que ele leve contaminação para o paciente. Posteriormente, ele vai escolher a melhor cobertura para aquele acesso, a fim de que o paciente ele não tenha nenhuma contaminação daquele local, onde ele consiga visualizar no dia a dia se aquele acesso ele não está apresentando algum sinal de infecção, e ele vai ter depois o cuidado de manter aquele acesso, administrar as medicações de forma segura. O que os estudos eles querem mostrar para a gente? Que as complicações, elas são situações que elas não são desejadas, elas são situações que elas não devem acontecer. Quando acontece alguma complicação, ela pode acontecer local ou sistêmica, tá? Os fatores de risco, eles também são situações que podem contribuir para que haja um agravo maior durante essa terapia.
Então, as propriedades dos fármacos, se eles são fármacos irritantes, se eles são fármacos que vão causar lesões nos vasos sanguíneos, as características dos pacientes, se são pacientes mais debilitados, com aporte nutricional reduzido, o tempo da terapia adotada, se esse paciente vai precisar ficar durante um longo período recebendo um antibiótico ou alguma outra medicação vesicante, a habilidade e a competência técnica do profissional que vai colocar aquele acesso, né, que vai realizar a inserção daquele acesso durante o processo de punção, a localização do acesso, se é um local de dobra ou um local onde a gente sabe que tem um acúmulo maior de bactérias, a qualidade do dispositivo que vai ser utilizado. Então, todos esses fatores eles podem contribuir para complicações durante a terapia intravenosa, tá? Então, quais são os danos locais que nós podemos ter no paciente? As flebites mecânicas, químicas, bacteriana, que eu vou discorrer um pouquinho melhor depois para vocês, infiltração, extravasamento, obstrução do catéter e hematoma. As complicações sistêmicas, né, que são complicações mais graves, podem ser infecção, embolia gasosa e embolia por catéter. Então, nessa imagem 10 aí, a gente tem uma imagem de uma infecção grave que aconteceu num membro do paciente, né, onde ele teve uma perda grande de tecido por conta dessa infecção. Então, a flebite, que é o mais comum, né, que a gente costuma ver no nosso dia a dia como complicação da terapia intravenosa. Ela é um processo inflamatório das paredes dos vasos, né, onde está inserido aquele catéter. E essa inflamação ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Pela flebite mecânica, que ela acontece no momento em que o acesso ele é puncionado. Então, o catéter, se o profissional ele não tiver uma boa destreza na hora de inserir o catéter, ele pode lesionar a parede daquele vaso, ou se ele não fixar adequadamente, aquele catéter ele ficar solto, ou ele ficar mexendo lá dentro do vaso, ele pode causar lesões dentro daquele vaso, e manipulação também durante a terapêutica. Tá? Então, essas são as lesões mecânicas. E a flebite química, ela é ocasionada pelas medicações que o paciente está utilizando. Então, se ele está utilizando uma medicação irritante ou uma medicação mais viscosa, então são medicações que podem levar à flebite química. Então, por exemplo, um paciente que está utilizando uma mildarona, se esse paciente ficar mais de 24 horas com a mildarona na veia, ele pode ter uma flebite química. Esse é apenas um exemplo, tá? Ou então, se a medicação ela não for diluída adequadamente, ficar algum resíduo, aquela precipitação da droga dentro do vaso sanguíneo também pode causar uma flebite, ou uma infusão muito rápida de alguma medicação, que ela tem indicação de ser infundida de forma mais lenta, e o profissional coloca ela para infundir de forma mais rápida, tá? A flebite bacteriana. A flebite bacteriana, ela é uma inflamação do vaso provocada pelos micro-organismos ou da própria pele, da própria flora, ou por falta de cuidados com a manutenção daquele acesso. Então, se eu não tomar todos aqueles cuidados que eu tenho que ter, fazer a desinfecção antes de administrar a medicação, no preparo da medicação eu posso levar essa bactéria para dentro da corrente sanguínea. A infiltração e o extravasamento, né, que são outras complicações da TIV, elas são decorrentes do escape de soluções ou fármacos no espaço extravascular. Qual que é a diferença entre elas? É que na infiltração eu não vou ter o escape de uma solução irritante, de uma droga vesicante que vai causar danos naquele tecido, assim como acontece no extravasamento, tá? Então, no extravasamento eu vou ter o extravasamento de alguma medicação que causa dano no tecido. Então, por exemplo, quando eu tenho a infiltração de um soro, o paciente está fazendo só uma hidratação com solução salina 0,9%, o máximo que eu vou ter naquele local é um edema que aos poucos ele vai sendo absorvido. Agora, se é uma medicação vesicante, ele vai causar lesão naquele tecido.
E a obstrução do catéter. A obstrução do catéter vai ser o fechamento total da luz do catéter, aonde a medicação ela não consegue passar, a gente não consegue infundir a medicação por aquele catéter. Normalmente ela acontece pela presença de coágulos, então quando a gente não tem aquele cuidado, né, de fazer a salinização do acesso, né, a cada 2, a cada 4 horas, dependendo do tipo de paciente, ou após a infusão de cada medicação a gente fazer a salinização daquele acesso, a gente está contribuindo para que haja a obstrução do catéter, tá? O hematoma, que é um acidente de punção aonde tem a presença de sangue no espaço extravascular, tá? Então forma aquele hematoma no braço do paciente. E as complicações sistêmicas, né, que são complicações mais graves. A mais grave que pode acontecer são as infecções, que elas são oriundas do sítio de inserção do catéter, por esses motivos que eu já citei para vocês, que é pela falta de cuidado na manutenção daquele catéter, né, bacteremias, colonização e sepse associada ao catéter. É preciso sempre levar em consideração o estado do paciente, tá? Se ele tem um sistema imunológico mais deficiente, se é um paciente que possui mais idade, né? Um paciente mais idoso, estado nutricional, doenças de base. Então são situações onde as complicações elas vão ser mais graves. E as condições externas, que também são extremamente importantes, né? Que é o local onde você vai inserir esse catéter, a técnica que foi utilizada, se você utilizou numa situação de emergência, onde nem sempre é utilizada a técnica séptica correta, tá? E a manutenção dessa via venosa. A embolia pelo catéter, ela é pouco comum, mas ela existe, que é quando tem um desprendimento, uma quebra daquele catéter e ele cai na corrente sanguínea e ele pode ir para grandes vasos, provocar uma embolia pulmonar, por exemplo, tá? E a embolia gasosa, que também é pouco comum, a embolia gasosa é quando entra ar na corrente sanguínea ou porque entrou ar no sistema durante a infusão ou por alguma falha na bomba de infusão que não alarma, que não alerta que existe ar na linha. E aí aquele ar acaba entrando na corrente sanguínea do paciente, tá? Então eu trouxe um estudo para vocês de 2016 sobre as complicações acerca do catéter venoso central de inserção periférica, o PIC, tá? Então nesse estudo eles levantaram as principais complicações, né, dentro de bases bibliográficas de periódicos da enfermagem. Então o que eles tiveram como resultados? As complicações que eles identificaram foram oclusão do catéter de PIC, flebite no local da inserção, mau posicionamento do catéter, né, porque às vezes elas são tortuosas, então nem sempre o catéter ele fica posicionado corretamente, né? A sepse, trombose ocasionada também pelo uso prolongado do catéter, infecção local, ruptura do catéter, que também é pouco comum, mas como eu disse para vocês, né, pode acontecer e causar uma embolia, a embolização, a dificuldade de remoção do catéter. Então, muitas dessas complicações, elas foram atribuídas nesse estudo à falha de técnica asséptica no momento da inserção do catéter e na manipulação do dispositivo. Aliás, não só no momento da inserção desse catéter, mas também a técnica asséptica durante todo o procedimento de administrar medicação, curativo diário. Então, foi o que esse estudo mostrou. Então, as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são um desafio para a promoção da segurança do paciente. Então, existem inúmeros estudos, né, sobre a prevenção de infecções relacionadas à assistência, tá? E esses estudos, eles mostram que a cada dia que o paciente permanece internado na UTI, ele tem 6% de chance, aumenta, né, 6% de chance dele ter novos eventos, tá? Então ele tem risco de ter novos eventos dentro da UTI.
O que nós temos observado, né, dentro desses estudos, né, que eu trouxe para vocês, é que há um aumento grande de consumo de dispositivos venosos centrais, né? Lá nos Estados Unidos, de acordo com um dos estudos, são 5 milhões de dispositivos venosos centrais vendidos anualmente, tá? E mais de 50% das epidemias de bactérias hospitalares que foram registradas entre os anos de 1965 e 1991 foram derivados de dispositivos utilizados para acessos vasculares. É um pouco antigo esse dado? É sim. Porém, dentre todos os outros estudos que são mais recentes que eu trouxe para vocês na aula de hoje, esses dados eles ainda persistem, tá? Eles se aproximam muito. A Center for Disease Control, que é a CDC, ela aponta 1/3 das infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são preveníveis. Então, vários estudos realizados por essa entidade mostraram que esses danos eles são preveníveis. Então, pensando nisso, o que eles fizeram? Eles desenvolveram alguns métodos, algumas estratégias, né? Montaram um manual com diretrizes para nos orientar a como prevenir, a como controlar essas infecções, né? Que é exatamente o tema da nossa aula de hoje, né? Como a gente manter o acesso seguro e não levar infecção para o paciente. Então, eles focaram bastante dentro dessas diretrizes a educação continuada dos profissionais e a elaboração de protocolos, tá? A infecção de corrente sanguínea ela está presente de 65% a 70% dos casos que poderiam ter sido prevenidos, tá? Desde que tivessem sido utilizadas medidas preventivas, né? Adotado medidas adequadas de prevenção. Então, nesse estudo que levantou esses dados, o que eles fizeram? Eles inseriram na rotina deles os bundles de boas práticas. O que são os bundles? Os bundles eles são um conjunto de ações, um conjunto de medidas que são utilizadas para se prevenir a infecção relacionada à assistência à saúde, tá? Os bundles eles foram desenvolvidos pelo IHI no ano de 2001. Eles foram sofrendo adaptações, alterações ao longo dos anos e hoje eles têm sido utilizados na maioria dos nossos hospitais, tá? Com isso, eles conseguiram otimizar a prática e a manutenção dos dispositivos intravenosos. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, ela é bem interessante porque ela mostra todos os focos aonde a gente pode encontrar contaminação, que a gente pode levar contaminação para dentro do dispositivo intravenoso. Então a gente vê que na conexão, né, externa, que é onde a gente acopla o Polifix, que a gente acopla o equipo, a gente tem uma colonização bacteriana nesse local. Então por isso que quando a gente orienta, né, os técnicos, os auxiliares, os enfermeiros, que é preciso fazer a descontaminação daquele local antes de você administrar a medicação, né, com álcool 70, é para a gente tirar essa contaminação, essa colonização bacteriana que se formou nesse local. Aí a gente consegue ver mais lá para frente, na ponta do catéter, que está dentro da veia, né, a presença de coco gram positivo. Aquele coco gram positivo, ele não estava lá dentro daquela veia, né? Ele passou lá para dentro, ele foi carregado lá para dentro no momento em que houve a inserção do catéter. Por quê? Porque provavelmente ou houve a contaminação da ponta do catéter ou porque na pele não houve a antisepsia correta, né, com álcool 70 no sentido único, para tirar aquela bactéria daquele local e evitar que ela entrasse na corrente sanguínea, tá? Então, nas mãos do profissional que muitas vezes não fez a higienização correta, né? Lembrando que colocar a luva não isenta o profissional de fazer a higienização correta das mãos.
Então, essas são as vias que podem levar a contaminação para dentro da corrente sanguínea. Aqui nessa imagem, né, não está visível, mas é importante ressaltar que durante o processo de preparação da medicação, né, a desinfecção das ampolas, o cuidado no momento de manipular a seringa e as agulhas, tudo isso ajuda a gente a evitar a contaminação, né, da medicação, do fluido que será inserido na corrente sanguínea do paciente. A Anvisa, ela desenvolveu esse manual, né, que está aparecendo aí para vocês, que é um manual bem interessante, um manual bem legal, com medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. E ele tem um capítulo falando só sobre prevenção de infecção da corrente sanguínea, é um capítulo bem extenso, é um capítulo onde todos os profissionais de enfermagem encontram informações sobre as medidas de controle para evitar a infecção, como você manter o acesso venoso periférico, o acesso periférico de inserção central. Então tem várias orientações, tem também sobre a terapia de infusão intraóssea. Então é um capítulo bem legal, bem interessante que eu trouxe para vocês, tá? Para vocês poderem conhecer e servir de apoio para o dia a dia de vocês. Então, a INS Brasil, né, que é a Infusion Nurse Society, que era esse nome que eu estava tentando lembrar para vocês aquela hora, vocês me desculpem, ela tem uma sede aqui no Brasil que foi criada em maio de 2002, tá, por um grupo de enfermeiros, né, preocupados com a questão da terapia intravenosa. Então, eles têm como missão o aprimoramento de conhecimento científico e prático dos procedimentos relacionados à terapia intravenosa, junto à comunidade de profissionais de saúde. Então, eles trazem uma gama de informações, né, para nós, profissionais da saúde, né, nós enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, sobre a terapia intravenosa, tá? Dentro do site deles, eles têm a diretriz já de 2018, né? Eles têm a edição de 2013, porém essa edição ela já foi atualizada, já consta a diretriz de 2018, tá? E nessa diretriz ela informa e atualiza, né, a comunidade de profissionais de saúde, né, utilizando sempre de dados e evidências científicas. Então, para quem deseja adquirir esse guia essas diretrizes práticas, é possível fazer a solicitação pelo e-mail deles, né, que vocês encontram disponível lá no site. E ele não é um guia que ele é gratuito, mas você consegue fazer essa solicitação via e-mail para eles, tá? É um guia bem completo e bem interessante. A INS, ela também contribui com a participação do enfermeiro na terapia infusional, né, como eu já disse anteriormente, abordando sobre conhecimentos de anatomia e fisiologia, conhecimento específico do acesso vascular, habilidade e conhecimento sobre a modalidade de tratamento infusional, tá? Ele insere o enfermeiro na participação de planejamento de cuidados do paciente e conhecimentos de tecnologia associada à infusão. Então, eles têm todas essas informações, né, que são bem interessantes para nós, enfermeiros, buscarmos sempre o nosso aprimoramento, o nosso crescimento profissional, tá? Então, hoje, os hospitais, eles precisam estar buscando sempre a qualidade da sua assistência. A qualidade na assistência é sinônimo de ambiente hospitalar seguro. A enfermagem, ela tem a responsabilidade de implantar, manter e cuidar do catéter venoso central, tá? O manejo contínuo dessa terapia no paciente, e tudo isso tem que ser feito de forma segura, com qualidade, para a gente não levar nenhum prejuízo para o nosso paciente, tá? Então, uma boa maneira da gente mensurar a qualidade do nosso trabalho, se a terapia intravenosa está sendo realizada de forma segura, é através de indicadores de qualidade. Então, um dos indicadores que a gente pode utilizar
é o indicador de taxa de flebite, de infecção de corrente sanguínea, a qualidade da cobertura que está sendo utilizada e a validade do catéter intravenoso. Em 2010 foi realizado um estudo, né, onde foi avaliado os cuidados com a terapia intravenosa, e eles utilizaram 5 indicadores de qualidade da enfermagem, né, para avaliar como que estava sendo feito aquele cuidado. Nos resultados deles, eles obtiveram a qualidade da assistência, ela apresentou-se segura apenas para os indicadores identificados, aliás, para os indicadores de identificação e validade dos equipos e dos frascos de soro apenas de uma das instituições. Então, eles avaliaram 2 instituições, a instituição A e a instituição B. E apenas na instituição B, eles encontraram a qualidade de assistência segura. Nos demais indicadores, tanto da instituição A quanto da instituição B, a qualidade da assistência foi sofrível ou limítrofe. Então, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, eles utilizaram o índice de positividade, onde era desejável aquilo que fosse 100%, adequado aquilo que estivesse entre 90% e 99%, segura de 80% a 89%, limítrofe de 71% a 79% e sofrível abaixo de 70%. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver lá onde tem aquele QA no cantinho direito, a quantidade de itens elencados como sofríveis e como limítrofes, né? Então, só lá embaixo, no finalzinho, na instituição B, é onde a gente encontrou a identificação do frasco do soro como segura e a validade do equipo também na instituição B como segura, como eu disse anteriormente. Os demais itens todos classificados como sofrível e limítrofe. Nesse outro estudo de 2015, onde eles avaliaram indicadores de qualidade da assistência de enfermagem na terapia intravenosa periférica, eles avaliaram também indicadores de qualidade da assistência e os resultados que eles tiveram. Então, nessa tabela, a gente consegue observar lá o número de acessos venosos periféricos com identificação adequada e que não estejam vencidos. Então, o acesso ele tinha que estar com a identificação correta e não estar vencido. O que é não estar vencido? Ele respeitar o período de 72 horas, né? Porque a partir de 72 horas, esse paciente ele tem uma chance maior de desenvolver alguma infecção no local do acesso. Então, na instituição onde eles pesquisaram, 86% da amostra estava adequado. Com relação ao número de equipos de soro com identificação adequada, né, que é aquele rótulo que a gente, esse é com relação à data de validade dos equipos, tá? Então, aqueles que estavam datados corretamente foram 42,5%. Já o rótulo do soro, e esse sim, a identificação que a gente coloca no soro do paciente, né, identificando o nome, o que aquele paciente está recebendo como medicação, velocidade de infusão, foi apenas 2,2% da amostra. E os pacientes que não apresentaram lesão cutânea foram 98%. Então, se a gente for pensar bem, nossa, que legal, né? Eles tiveram um valor bem positivo. Porém, 14% dos pacientes ficaram, né, sem a identificação correta daquele acesso. Então, a gente não sabe se aquele paciente ficou 3 dias, 4 dias, 5 dias com acesso no mesmo lugar, né? Então, foi 14% da amostra que se submeteram ao risco de desenvolver uma infecção naquele local. Então, para a gente poder concluir, né, o nosso estudo de hoje. Inúmeros são os estudos, né, como a gente pôde ver, relacionados à terapia infusional, principalmente no que diz respeito à terapia intravenosa. Então, a gente encontra uma gama imensa de estudos sobre esse assunto, tá? Por quê? Porque a resposta do organismo
sob qualquer falha durante a administração medicamentosa é imediata e pode causar danos irreversíveis ao paciente. Falar de segurança nos cuidados relacionados à terapia intravenosa está diretamente ligado à qualidade da assistência, ou seja, as instituições que seguem padrões de qualidade conseguem identificar os danos relacionados à terapia intravenosa e planejar ações para reduzir o seu impacto. Então, o problema tem em todos os lugares, em todos os hospitais. Tem flebite, tem infecção de corrente sanguínea, mas a diferença vai ser em como nós vamos lidar com essas falhas, né? Treinar a nossa equipe, melhorar a qualidade da nossa assistência para o paciente ele ter um tratamento seguro. E, portanto, a segurança e a qualidade devem caminhar sempre juntas na busca de uma terapêutica sem danos ao paciente. Peço desculpas, né, pelos engasgos durante a apresentação. Espero que eu possa ter ajudado, né, a esclarecer algumas dúvidas, a trazer informações novas para vocês, tá certo? Nós aqui do IEP estamos à disposição para tirar dúvidas. Depois vocês podem deixar as perguntinhas no site para a gente. Muito obrigada.